Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tava aqui dando uma olhada nas notícias e conversando com alguns amigos e acabei percebendo que ainda hoje, né, é fácil você encontrar pessoas que não conhecem ainda os ETFs, né? Então eu estava aqui pensando o que eu podia fazer para poder ilustrar um pouco melhor o que era o ETF, tanto no conceito e definição, quanto na apresentação de alguns gráficos que eu acho interessante para que vocês compreendam, até mesmo para fins de comparação com outros ETFs que são bem populares, comentados aí na mídia e nos outros canais aí que divulgam bastante, principalmente aqueles ligados à tecnologia. Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, né, antes que eu esqueça, e você também, vamos falar aqui no início do vídeo para que você, né, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que assim que a gente solte algum conteúdo novo, você receba as notificações. Isso ajuda demais o canal. E qualquer dúvida, opinião, se você concorda ou discorda comigo, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior carinho e vamos tentar trocar essa informação aí. Beleza? Então vamos lá. Os ETFs, eles são basicamente uma cesta de ovos. O exemplo mais difundido é como se fosse o arroz e feijão do conceito básico do ETF ensinado hoje em dia. Ele é uma cesta, imagine uma cesta de fato, né? Tipo aquelas cestas de piquenique, onde você carrega ali diversos produtos, diversos itens. Esses itens, eles são diferentes, mas existem, né? Estão na mesma cesta. E, portanto, eles são parte do mesmo conjunto. E esse conjunto, né, ele é valorizado. Assim como uma cesta de Páscoa. Quando você vai dar um presente de Páscoa, você tem aquelas cestas de presente, né, onde vem chocolate, vem o panetone geralmente da Balduco, né, fazendo aqui um merchandise gratuito. Você tem também aí, às vezes vem uma bebida, alguma coisa assim. Então você tem as cestas de fim de ano, né, de Natal, de Páscoa, de Ano Novo, e vem diversas coisas ali dentro. E isso torna o valor dela mais valorizada ou menos valorizada, mais barata ou mais cara, beleza? Então é o mesmo princípio dos ETFs. Em vez de você comprar uma ação de cada empresa e ficar analisando ali os balanços, as DREs, né, que são demonstrativos de resultados, e as conferências, você compra o ETF e fica de cabeça tranquila. Ah, mas como que eu fico de cabeça tranquila se eu não sei o que está acontecendo com as empresas? São 9 mil empresas só no ETF do VT, né? V de vaca e T de tatu. Então seria praticamente impossível você acompanhar essas 9 mil empresas. Ah, mas aí eu fico muito pulverizado, né? Não fico muito diversificado. Isso, na verdade, é muito bom, né? Porque a maior posição dentro do VT, desse grupo de ativos, é o pessoal da tecnologia, né? As empresas de tecnologias, onde nenhuma delas ultrapassa 10%. Por que não ultrapassa 10% de composição dentro da carteira, ou seja, de tamanho dentro da carteira? Dentro de 9 mil empresas, nenhuma dessas empresas vai ultrapassar ali 10%, raras são as que ultrapassam 5%, e aí isso torna tudo mais seguro, porque se você tiver essas empresas aí de tecnologia, por exemplo, falindo, todas elas falindo, você não seria afetado drasticamente, uma vez que você não está totalmente exposto a elas. Elas têm uma participação no teu ETF muito pequena, não é o suficiente para te levar à falência, beleza? Outro ponto importante, os ETFs, eles são passivos, né? Tem os ativos e os passivos, mas majoritariamente eles são passivos, neutros e globais. Esses são os ETFs que eu gosto. Quer dizer, todo ETF é assim? Não, eu estou falando agora do ETF passivo, neutro e global. Por que passivo? Porque ele não depende de um ser humano operando ali a compra e venda dos ativos que o compõem, né, que fazem parte desse ETF. Ele faz esse ajuste automaticamente baseado numa premissa que já foi pré-estabelecida quando você comprou esse ETF, quando você viu lá na lâmina, né, que é tipo não é um contrato, é um demonstrativo de como esse ETF funciona, e nesse documento mostra, olha, a gente vai investir nas empresas que deram um resultado positivo no ROI nos últimos 5 anos, o ROI é o Return on Equity, ou seja, o retorno sobre o valor da empresa, né, sobre o valor patrimonial, sobre a equity. E aí você tem ali outras premissas, como por exemplo, a gente só vai investir em empresas que cresceram por pelo menos 5 anos, nos últimos 5 anos, um valor a uma porcentagem de pelo menos, sei lá, 10% de crescimento nas receitas, um exemplo, né? Então, todos esses parâmetros pré-estabelecidos vão julgar qual empresa fica e qual empresa sai de dentro do ETF, perfeito? Isso acontece de forma automatizada, beleza? Não tem o risco de você
ser prejudicado pela emoção de um gestor, que talvez ele acredite muito numa tese e por isso ele tenha talvez menos precaução que você ou que o robô que faz esse mecanismo para você. Lembrando aqui que eu não gosto da palavra robô, eu só estou usando para que vocês entendam quando eu digo que é automatizado, mas vamos colocar automatizado, acho que é mais seguro, porque existem também os robôs de investimento e eu não quero que vocês se confundam, tá? Então, os ETFs passivos, são passivos porque não dependem de um gestor atuando ali na compra e venda desses ETFs, são neutros porque eles não são de interesse. Deixa eu dar um exemplo aqui mais claro para vocês. Eles não vão ter aquela característica de investir em small caps, eles não vão ser muito agressivo, entendeu? Eles vão ser neutros, né? Eles vão ser nem de um lado nem de outro, eles vão seguir aquela premissa, beleza? E globais porque eles têm a exposição global, ou seja, em todos os continentes, em diversos países que sejam desenvolvidos, né? Geralmente os ETFs, eles têm ETFs de emergente, como o EMI, é o índice de países emergentes, mas no caso aqui que eu estou conversando com vocês sobre o Vanguard, né, que é o VT, né, que representa o MSCI World Shares, que é quando ele segue o índice que corresponde às principais empresas, as principais empresas globais, né, de países envolvidos, não necessariamente de tecnologia. Então você tem aí essa questão de diversificação de moeda e também geográfica, o que faz com que o risco de você ter algum problema, a não ser que seja um risco de efeito cascata e globalizado, né, no sentido de atingindo ali e colapsando o sistema como um todo, você não teria nenhum tipo de risco relevante, porque você está bem diversificado em boas empresas de países envolvidos, né? São empresas grandes, não são small caps, né? Pequenas empresas, e portanto você estaria bem protegido. Então é isso, pessoal. Eu acho que o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês a verdade, a realidade. E hoje em dia tem muita influência que fala sobre o que é o ETF, tenta complicar e basicamente ele é muito simples de ser entendido. Lógico que existem suas nuances que a gente não precisa entrar na vírgula, não vai fazer diferença no resultado de vocês e também nem na proteção para que vocês não cometam nenhum risco, beleza? Nenhum erro que possa levar vocês a um risco considerável. Então, se ficou qualquer dúvida, vocês comentem aqui. O meu intuito com vocês hoje era de passar essa visão de o ETF como algo que pode sim ser a única opção e a única ótima opção de investimento para vocês e para sua família enquanto vocês estão aqui fora trabalhando, se dedicando, estudando, se desenvolvendo e perdendo menos tempo aí com pesquisas sobre investimentos e também menos dinheiro com assessorias, consultorias e vendedores de cursos, beleza? Vocês podem utilizar somente um ETF para o resto da vida de vocês, vocês vão ter ótimos retornos, como vocês vão ver a seguir, né, quando eu abrir aqui para vocês os gráficos. Beleza, pessoal? Então, eu vou passar aqui para o gráfico e só antes de eu entrar aqui no gráfico, eu vou querer que vocês olhem um vídeo no YouTube bem simples, vocês coloquem Warren Buffett S&P 500 ou Warren Buffett. Se você não sabe escrever, pode escrever como você imagina que seja, que ele vai corrigir. Warren Buffett falando sobre ETFs, tá bom? Vocês vão ver o que ele falou aí. E ele é melhor do que ninguém, né? Melhor do que eu e qualquer outro influenciador, porque ele tem resultados expressivos, né, globalmente. Pode dizer para vocês se a tese de ETFs é ou não é a melhor tese para quem não é do mercado e para quem não tem tempo ou interesse nos investimentos. Beleza? Vamos para o gráfico agora? Então vamos lá, pessoal. Conforme eu tinha falado para vocês, o ETF é uma cesta de ativos, né? Onde você vai ter ativos de diversas geografias, ou seja, diversos lugares do mundo, em diversas moedas, exposto a diversos mercados, mas majoritariamente no ETF VWRA você tem aí a alocação em empresas blue chips, que são empresas desenvolvidas, consolidadas, né? Não são small caps, como a gente costuma falar no mercado, onde são empresas que estão se posicionando, estão se desenvolvendo e precisam de maior injeção de dinheiro com uma expectativa de retorno no curto prazo menor ou zero, tá? Porque quem investe nessas empresas pensando no futuro de longo prazo, correto? Então, o VWRA,
que é o ETF que eu falo para vocês, que é o único ETF que vocês poderiam ter morando aqui na Europa ou em qualquer lugar do mundo, sem que demandassem um esforço e também um acompanhamento das empresas, caso vocês fizessem stock picking, que é investir em ações que vocês escolhem a dedo, tendo que acompanhar os balanços trimestrais, as análises de DRE, que é o demonstrativo de resultados, participar, né, das conferências anuais, enfim, ter toda aquela demanda que qualquer sócio teria numa empresa. Por isso, hoje eu trouxe para vocês, para a gente ser um pouco mais objetivo, 4 ETFs, na verdade são 5 ETFs aqui, sendo um deles o VWRA irlandês e os demais negociados na bolsa americana, ok? Então a gente tem aqui o VOO, que é o Vanguard S&P 500, que é as 500 maiores empresas americanas. Temos aqui o EWZ, que é o iShares MSCI Brasil, que vai ser a bolsa brasileira, o nosso Ibovespa dolarizado, para a gente fazer uma comparação correta, né, e justa, já que todos os outros estão em dólar. E também tem um ETF aqui que é o QQQ, ou seja, o QQQ Trust, que representa as 100 maiores empresas de tecnologia americana, beleza? Então você tem o mercado de tecnologia concentrado em QQQ, você tem todo o mercado brasileiro, a bolsa brasileira, que não são todas as ações, né, que fazem parte do Ibovespa, são só as maiores, e você tem o mercado americano, as 500 maiores empresas americanas, correto? Não necessariamente só tecnologia, ok? E aí temos o VT, que é o Vanguard Total World ETF, que é basicamente a mesma coisa que o VWRA. Ele se expõe às empresas, maiores empresas dos principais países desenvolvidos do mundo, só que em quantidade de empresas ele é realmente muito maior do que o VWRA. Salvo engano, caso eu não esteja enganado, o VWRA tem cerca de 3.000 empresas e o VT é cerca de 9.000 empresas dentro do ETF, dentro da cesta de ativos, dessa cesta com diversos ativos. Temos aí 9.000 para o VT e 3.000, cerca de 3.000 para o VWRA. Depois eu posso confirmar essa informação para vocês no ETF.com. Vamos lá. O que eu quero mostrar aqui para vocês que eu acho muito bacana da gente observar? Primeiramente, vale lembrar que a gente está vendo aqui o total return, então é o total acumulado do retorno entre valorização do papel, né, do ETF, e também, para aqueles que distribuem dividendos, o reinvestimento de dividendos, tá? Então, se eu clico aqui, eu peço para ele ajustar ou não ajustar pelos dividendos, ok? Dito isso, a gente pode observar que no QQQ, né, que é essa linha amarela, que vocês podem ver aqui, ó, linha amarela, você tem aí um total acumulado nos últimos 5 anos, eu estou observando aqui o período de 5 anos, se não me falha a memória, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso de 30 de setembro de 2020 a 29 de setembro de 2025, um acumulado de 122%, o que significa dizer que daria um CAGR, né, que, para quem não sabe, é uma média anual de retorno, de 17,31%, beleza? Em dólar, ok? Em dólar. Então, isso é bastante retorno, tá? Para quem investiu aí nos últimos 5 anos atrás, teria tido esse retorno de aproximadamente 17,31% ao ano, ok? Aqui no voo, que representa o S&P 500, a gente teria, né, hoje um CAGR, né, 25, aqui ó, 29, 25, 29 de setembro de 2025, a gente teria 113 acumulado e um CAGR, né, que é uma valorização anual de 16,36, só um pouquinho atrás ali do QQQ, beleza? Que é 17,31. Basicamente 1% de diferença, um pouco menos. Logo depois, na terceira posição aqui, a gente teria o VT, né? O VT com 88, certo?
e o VWRA com 85. E aí vocês podem me perguntar: "Poxa, Marcelo, mas você não comentou que o VT e o VWRA, eles são exatamente a mesma coisa, né, só que um é negociado na Irlanda, por se tratar de um ETF irlandês, e o outro é negociado na bolsa americana, por se tratar de um ETF americano, tá?" Sim, eles são muito semelhantes, eles buscam e perseguem, né, o mesmo índice, ou seja, eles replicam o mesmo índice. O que que é o índice? É aquela cesta pré-definida, né, automaticamente de empresas, né, de ativos globais. E é esse índice que os dois, né, seguem. Com a diferença que um é negociado e domiciliado nos Estados Unidos e o outro é domiciliado na Irlanda e, nesse caso, é negociado na Bolsa de Londres, correto? Por que que tem essa diferença na valorização, tá? Na verdade, aqui no VT não está contabilizando a questão do imposto, tá? Então, quando você tem um ETF americano, que é o VT, você paga ali sobre os dividendos distribuídos 30% de imposto, certo? Então, quando eles vão distribuir, você paga 30% de imposto, enquanto que no VWRA as empresas, quando pagam para o ETF retém apenas 15% de imposto, e quando o ETF repassa para você no VT, você paga ali, né, também um imposto novamente pela distribuição da empresa para o ETF e depois do ETF para você. Aqui no VWRA, você tem somente o imposto das empresas pagas ao ETF, que é responsável, né, por coletar ali, né, o imposto de 15%. E como ele é um ETF de acumulação, ou seja, ele não distribui os dividendos, ele reinveste automaticamente nele, comprando novas cotas dele mesmo. Você não tem esse trabalho e também não paga imposto, porque você não recebeu dividendos, não chegou na sua conta, então você não tem que pagar imposto, beleza? Dito isso, pessoal, o que que eu quero que vocês prestem atenção aqui comigo. Nesse aspecto, de valorização e tributação, é importante a gente sempre prestar bastante atenção no que diz respeito aqui ao ETF da Irlanda, porque ele tem esse benefício que muitas vezes passa batido pelo pessoal, onde você não dá a devida importância, né, uma vez que você tem aí o imposto na Irlanda muito favorável, mas muito favorável mesmo, para pessoas que não são residentes aqui na Irlanda, correto? Enquanto que para pessoas que são residentes na Irlanda, a história muda bastante. Aqui no caso, ele vai para 41, salvo engano, 41%, que é o exit tax, que ele é cobrado a cada 8 anos, independentemente se você, teve ou não a realização do lucro. Ou seja, se você não vendeu o seu ETF, comprou e deixou lá paradinho na sua corretora, você mesmo assim precisa pagar o imposto sobre a valorização do seu ETF, ok? Então, esse é um imposto bem ruim para quem reside na Irlanda, né, eu não entendo por que que eles fazem dessa forma, né, existe uma discussão aqui no país para que isso seja abolido, né, ou modificado, para que seja mais vantajoso investir ou pelo menos fique igual a vantagem, né, para o residente e também para o não residente, porque se permanecer como é hoje, o não residente obteria uma vantagem tributária maior do que o próprio residente. Beleza, pessoal? Para não ficar muita informação, eu trouxe esse gráfico justamente para ilustrar para vocês e vocês observarem, né, que mesmo as 7 magníficas, que são as principais empresas de tecnologia americana, vocês estão vendo aqui comigo que elas têm sim, mesmo com os impostos, né, porque mesmo que a gente colocasse
30% aqui em cima dos dividendos distribuídos, a gente ainda assim teria uma gordurinha ali para queimar até que alcançasse o segundo lugar, que é o voo de 113% de valorização. Mesma coisa a gente teria que aplicar para o voo uma tributação sobre esses dividendos distribuídos, tá? Porque aqui ele ajusta pela distribuição ou não distribuição dos dividendos, mas ela não ajusta o gráfico, né? A ferramenta não ajusta o gráfico para a questão tributária, ela já não desconta os impostos, mas vocês podem facilmente colocar aqui, tirar 30%, é um cálculo um pouco mais complexo, né? Porque você teria que ver as datas de pagamento dos dividendos e aí então remover ali os 30% da distribuição e também no VWRA considerar o reinvestimento dos dividendos automaticamente. Mas não se apeguem aos detalhes e às vírgulas, pois o MOR, né, o pulo do gato, ele está muito visível, tá? Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês está em dólar, gente. Então, quando a gente está falando de 17,40 ou 16,44 do voo, ou que seja ali o VT a 13 e o VWRA também a 13% de valorização anual, pessoal, a gente está falando em moeda estrangeira. Então, se a gente considera que o dólar ele tem 6%, né, de desvalorização média frente ao real, que não por coincidência é de 5 a 6, né? Que não por coincidência também representa a nossa inflação média, né, histórica entre 5,5% e 6% ao ano, você tem aí um acréscimo nesse ganho aqui. Então, quando você fala que você teve uma valorização em um ETF como o QQQ, que paga 17, não seria exatamente 17, seria 17 mais os 5,5 a 6, né? Vamos colocar aqui o 5 para ficar mais fácil para vocês entenderem a conta, então seria 17 mais 5, vocês teriam aí 21%, certo? Na verdade, 22% de valorização total em real, ok? E aí, depois que você passou para o real, você pode tirar a inflação brasileira, que fica nessa faixa também. E aí você teria ali 17% de rentabilidade real. Porque quando você acrescenta o dólar aqui na valorização, quando chega em real no Brasil, né, que você fez essa transferência, essa conversão, você precisa remover a inflação do país aonde corresponde a moeda. Como você converteu para o real e ainda adicionou a valorização do dólar frente ao real, que são esses 6% médio anual, você também tem que remover a inflação, tá? Lembrando que uma coisa importante, não é que a inflação e o dólar são a mesma coisa. Como eu disse, é uma coincidência que nos últimos anos, né, nos últimos 15 anos, 10 a 15 anos, para ser mais exato, a valorização do dólar frente ao real, ela ficou em torno de 6%. E a nossa inflação também ficou em torno de 6%. Isso poderia ser diferente, poderia ser uma valorização do dólar de 5% e uma inflação brasileira de 7%, 6%. Ah, mas o dólar interfere na inflação brasileira. Com certeza, ele interfere, até porque os produtos de consumo e serviço e insumos, né, que são utilizados para calcular a inflação, eles são, em sua maior parte, cotados em dólar, né? Principalmente aqueles derivados das commodities, né? E tem total ligação ali direta com o dólar, beleza? Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, se vocês ainda não investem aqui no exterior, eu recomendo que vocês invistam o mais breve possível e para isso eu vou passar para vocês aqui o nome de uma corretora que eu gosto bastante, que se chama Interactive Brokers, onde vocês vão poder fazer a conta de vocês aqui na Interactive Brokers. Aqui vocês têm acesso a todos os mercados, tá, pessoal? Vocês têm acesso ao mercado global, seja ele em dólar, seja ele em euro. Depois eu acesso aqui outro dia porque eu já estou logado no celular, vai dar um probleminha ali, vai pedir para eu conectar no celular, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo abrir uma imagem para mostrar para vocês. É um home broker bem familiar, que mesmo na imagem pequena acho que vocês conseguem ver, tá? Vocês conseguem, através deles, comprar aqueles ETFs que eu mostrei para vocês, ok? Então, vocês conseguem ter acesso
Mas é isso, pessoal. Outro dia eu mostro para vocês melhor aqui o Interactive Brokers, tá? A ideia principal do vídeo era para vocês conseguirem assimilar quão fácil é investir em ETF, como eu falei anteriormente no início do vídeo. Ele é uma forma simples, eficiente e econômica de vocês investirem para o futuro de vocês, tá bom? Eu vou querer que vocês coloquem aqui nos comentários as opiniões de vocês sobre o que vocês imaginam que seja um bom investimento aqui fora, o que vocês têm feito, quais são as dúvidas de vocês, e eu vou responder todo mundo o mais breve possível, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.